Ok, tá gravando aqui a nossa aula, tá? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, essa vai ser uma aula um pouco diferente, certo? Das aulas anteriores. Na última aula que nós vimos, na aula 8, nós vimos uma aplicação prática de alguns conteúdos que nós já vimos, né? Estudando, né, anteriormente, vimos um pouco sobre descontinuidades, vimos classificação geológica, geotécnica, né? E por último, nós vimos um pouco sobre estabilidade de taludes. E, né, como eu falei para vocês já desde o início do curso, é a minha intenção ver com vocês algumas aplicações práticas. Então, hoje nós estaremos tendo uma aplicação prática. Vou estar programando com vocês, certo? Uma outra aplicação prática de SIG, voltado para a geologia, tá? Então, pessoal, a intenção é implementar, certo? Alguns conhecimentos mais práticos com vocês, ok? Fugir um pouco da teoria e tentar entender como é que funciona a parte prática, como é que funcionaria o estudo de estabilidade na teoria, né? Num estudo, por exemplo, que você pudesse fazer de instabilidade ou de consultoria, tá? Não só de estabilidade, mas também a questão do SIG, que eu vou também passar para vocês nas próximas semanas, também tem essa intenção de trazer um pouco, né, de uma análise mais de engenharia do que puramente teórica de sala de aula, tá? Pessoal, alguns alunos relataram, né, alguns problemas de não ter computador, não ter acesso ao computador. É, da mesma maneira, gente, como eu falei anteriormente, como eu falei desde o início do ano, nós vamos ter algumas aplicações práticas e não tem como fazer isso sem um computador, tá? Por isso que eu estou gravando a nossa aula. Se você, professor, não tem como acompanhar, tudo bem, não tem problema, tá, gente? Você pode assistir a aula gravada e tentar fazer na casa de um colega, de um familiar, de um amigo, enfim, tá? A atividade que não é tão complicada, é uma atividade bem simples, bem fácil de realizar. Então eu vou passar aqui para vocês passo a passo. Então o que nós iremos fazer? Uma análise assistida de um problema de engenharia, certo? E a ideia é vocês realizarem duas atividades. E mesmo que você não consiga fazer as atividades, não se preocupem, gente. A atividade não é avaliativa, tá? É uma atividade que vem apenas para agregar. Se você fizer a atividade, você tem uma bonificação. Eu não fiz atividade, vou me prejudicar? Não, pessoal, não se preocupe, certo? Isso não vai deduzir nota de vocês, tá? Então, se quiser apenas assistir e ver como é que é a questão aqui do software, tudo bem, não tem problema nenhum, certo? Então, caso não consigam fazer atividade, não se sintam prejudicados. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa antes de nós começarmos a nossa aula? Tudo bem? Beleza? Gente, fiquem à vontade, tá? Para mandar alguma mensagem pelo chat. Estou acompanhando aqui o chat com vocês, certo? O Lucas falando, no caso, as duas atividades poderiam ser entregues até amanhã? Sim, exatamente, tá, pessoal? São duas atividades bem simples. Na verdade, você vai fazer apenas uma única atividade. Você só vai mudar alguns parâmetros na segunda atividade, tá, pessoal? Então é coisa bem simples mesmo, tá? Eu vou só dar um alerta. Eu vou não só dar um alerta, mas eu vou dar mais de um alerta para vocês. Não me mandem atividade de um colega. E não peçam ao colega essas atividades, tá? Por quê? Porque você vai prejudicar o colega de vocês. Se vocês enviarem uma atividade, pedir a algum colega, fulaninho, me manda atividade que eu vou modificar aqui e mandar para o professor. Não façam isso. Por quê? Porque eu consigo identificar, tá, pessoal? Todos os arquivos eles vão passar por um scanner, um software que eu tenho aqui, que ele vai avaliar se existem cópias. Então, se você simplesmente renomear o arquivo ou pegar um arquivo que alguém criou e modificar, vai ser identificado que o arquivo não é original, tá, gente? Então eu peço a vocês que não façam esse tipo de artifício, porque vocês podem estar prejudicando inclusive um colega de vocês. E apesar de eu sempre, todo ano eu fazer esse alerta,
todo semestre tem alguém que faz esse tipo de procedimento, então eu peço a vocês, certo? Não conseguiu fazer, pessoal, eu inclusive dou mais um prazo, dou um tempinho para vocês me mandarem, certo? Mas eu só peço a vocês que simplesmente tentem fazer atividade, tá? Porque simplesmente você pegar um arquivo de um colega, renomear, mandar para mim, isso, não estou querendo isso, certo? Eu estou querendo ver se eu consigo implementar uma ferramenta de trazer um conhecimento novo para vocês, certo? Então, peço a vocês que não façam esse tipo de artifício aqui, certo? Em relação a esse procedimento, tá? Pessoal, como é que será a nossa atividade? Eu coloquei alguns arquivos aqui. Vou abrir aqui a atividade que está lá no mural. A atividade, pessoal, é bem simples. Você tem um talude escavado, tá? Vamos ler aqui o enunciado. Será realizado um estudo de estabilidade de taludes rochosos e uma escavação associada a um projeto rodoviário. Então, você tem um projeto rodoviário, vai se fazer uma escavação ali de um talude, com cortes, né, apresentados na altura máxima de 30 metros, ou seja, você vai da cota 20 até a cota 50, e a mesma declividade de projeto, conforme indicado na figura. Então, a análise deverá aplicar, pessoal, em 2 trechos distintos da rodovia. O primeiro localizado em um maciço rochoso do tipo gneiss e o segundo no tipo rochoso do tipo arenito. Considerando que os dois taludes possuem a mesma, né, geometria semelhantes, deve-se avaliar para cada local separadamente e adotar um fator de segurança mínimo de 1,5 para que o talude seja estável. Então, pessoal, nós temos aqui a geometria do projeto, conforme vocês estão vendo, tá? E nós temos aqui algumas informações. Então, ao longo ali da rodovia, né? Você tem ali algumas escavações laterais, certo? Que serão realizadas ali, de repente, para fazer aí o projeto da via, tá? Então, essas escavações, elas terão a mesma inclinação como vocês estão vendo, tá? O problema é que ao longo da via, a via tem alguns quilômetros de comprimento, tem um trecho que é em arenito, como vocês estão vendo aqui, e aqui tem algumas informações sobre esse tipo de rocha, e temos alguns trechos, né, em talude de tipo gneiss. Então, essas serão as duas atividades, tá, pessoal? O mais complicado, que é o arenito, eu vou fazer aqui com vocês, tá? E o do gneiss, vocês vão fazer em casa. Muda a geometria? Não, pessoal. Você só vai mudar os parâmetros. Então, vocês vão... eu vou fazer aqui com vocês a geometria, vou fazer com que vocês, certo? Como é que define as propriedades de cada trecho, né? Propriedade de resistência. E aí a gente vai fazer uma avaliação da estabilidade desses dois taludes, tá? Beleza, gente. Como é que funciona a questão de estabilidade, pessoal? Então, nós temos então o nosso talude. Ele tem uma certa inclinação, como vocês estão vendo aí, tá? E eu sei que ainda é muito cedo, vocês não viram mecânica dos solos, então eu vou fazer uma breve explicação, certo? De forma bem simplificada do que vem a ser estabilidade de taludes. A ideia, pessoal, é avaliar uma superfície circular, tá? Então, o primeiro estudo de estabilidade, ele previa uma superfície circular, tá? Não manguem do meu círculo, tá, pessoal? Não sou muito bom de desenhar. Então, a ideia, pessoal, é pegar esse talude e dividir em vários pedaços, que é chamado de fatias, tá? Cada fatia dessa, pessoal, vai ter um equilíbrio em relação ao centro dessa superfície circular. Por que uma superfície circular, gente?
A maioria das rupturas, solos, em rochas, o comportamento do material ele tende a ser circular, tá? Então, por isso, né, uma primeira estimativa de uma superfície de ruptura, tá? Onde vai acontecer a ruptura, vai acontecer aqui o movimento desse material de maneira circular. Então, o que se faz? Faz um equilíbrio. Por exemplo, pega essa fatia aqui. Essa fatia ela tem um peso. Ela vai ter uma certa resistência ao cisalhamento, tá? Na base aqui da fatia, tá? Então, na hora que ela for rotacionar, o próprio material ela vai ter uma certa resistência, que a gente viu na aula anterior, que é em função do ângulo de atrito, que é em função da coesão, tá? Do pessoal do material. E, fazendo esse equilíbrio de forças, o peso da fatia, os esforços que são contrários a esse material romper, você faz todo um equilíbrio de momentos em relação ao centro da superfície. Não só pega uma fatia, pessoal, pega todas as fatias, tá? Então, todas as fatias dessa superfície aqui, elas são analisadas. E aí você determina, né, você faz um somatório de momentos dos esforços que resistem à ruptura, dividido por um somatório de momentos dos esforços solicitantes. Quem são os esforços solicitantes, gente? O próprio peso do talude é um esforço solicitante, tá? Então, a força-peso desse talude é uma força solicitante. Se tiver água, é uma força que também vai provocar a ruptura, tá? Se você tiver, de repente, uma edificação aqui em cima, é um peso a mais ali no talude, também pode entrar na conta, certo? Como esforço solicitante. E os esforços de resistência é devido à própria resistência do material em função de coesão e ângulo de atrito. E nós vimos na aula passada, tá? Então, pessoal, aqui é só para termos uma breve noção do que nós iremos ver hoje, tá? Então, quando você faz essa divisão dos esforços que estão resistindo a romper e dos esforços que estão provocando a ruptura, isso gera-se o que chamamos de fator de segurança, tá, gente? Então, o fator de segurança nada mais é do que a divisão dos esforços que estão segurando ali o talude, no caso a coesão e o ângulo de atrito, dividido pelos esforços que vão solicitar, vão romper esse talude. Então, pessoal, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do que é o fator de segurança. Se esse fator de segurança for igual a 1, pessoal, quer dizer que o talude está na iminência de romper. Normalmente, a gente trabalha com uma folga. Quanto? 50%, tá, pessoal? Então, normalmente o fator de segurança ele tem que ser maior ou igual a 1,5 para se considerar estável. Gente, esse caderninho que eu estou fazendo aqui no OneNote, ele está disponível para vocês, tá? Tem um link. Então, assim que terminar a aula, ou até mesmo se vocês clicarem aí, certo? Nesse link aqui, Geologia, certo? Notas, aula de estabilidade, tá? São as notas de aula. Se vocês clicarem aí, vocês conseguem acompanhar, né, tudo que eu estou rabiscando aqui, tá? Então, essas notas de aula ficam aí, certo? À disposição de vocês, tá? Então, gente, aqui é só para termos uma ideia. Então, a análise de estabilidade, ela vai avaliar os esforços que estão atuando ali no maciço, vai te dar um número que é o fator de segurança. E esse fator de segurança tem que ser pelo menos 1,5, tá, gente? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Pessoal, perguntas até aqui? Dúvidas? Entendido? Beleza? Ok, então vamos lá.
Gente, não sei se vocês baixaram aí ou tiveram alguma dificuldade para baixar o software. Eu vou fazer aqui com vocês, certo? Aqui foi só uma breve explicação, certo? Para nós entendermos. Deixa eu só dar um... pronto. Deixa eu só ver aqui, cadê o material? Pessoal, o software você consegue baixar, né? Quem tentou baixar antes, ontem eu vim ver que estava faltando um arquivo, né? Estava corrompido lá o serial, tá? Mas quem teve alguma dificuldade, certo? Pode baixar aí novamente, eu vou instalar aqui com vocês. Vou baixar aqui no meu. Deixa eu ver se tem a opção aqui de baixar. Vou abrir aqui em nova guia. Pronto, quando você clicar, viu pessoal? Se você clicar em abrir em nova guia, ele te dá a opção de você baixar. Então deixa eu baixar aqui, eu vou fazer o download. Ele pergunta se não pode fazer a verificação de vírus, baixar assim mesmo. Pessoal, esse é um software de Windows, tá? Vocês devem estar vendo que eu não estou usando um Windows, eu estou usando aqui um Mac. Mas tudo bem, eu tenho um Windows aqui emulado, que eu consigo fazer a instalação dele, tá? Aqui eu vou abrir aqui o descompactar e vou fazer aqui a instalação, pessoal, que a instalação é bem simples. Então vocês vão clicar aqui nesse executável, esse SL6003, né, J06, tá? Que é o Slide 6.0, pessoal. O Slide ele é um dos softwares de análise geotécnica, tá? Então, o Thaís perguntando, era para ter baixado o Slide revisado. Thaís, de preferência sim, tá? Não sei se você chegou a instalar o software, mas tem que instalar e tem que craquear, tá? E o grande problema é que na versão que eu tinha disponibilizado alguns dias atrás, o serial ele estava sem o arquivo, ele estava corrompido, tá? Então você tem que fazer a instalação e tem que, né, usar o serial para fazer a validação do software, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, fazendo a instalação aqui, eu vou clicar em sim. Aqui ele está pedindo aqui algumas permissões. Deixa eu só autorizar aqui, pronto. E aí, gente, a instalação é bem simples. Uma instalaçãozinha de Windows, você vai só clicando aí em Next. Aqui ele vai ficar saindo o tempo todo, tá, pessoal? Porque eu tô... Deixa eu até ver se eu consigo colocar de uma maneira diferente aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu só permitir aqui alguém entrar. Ok. Então, pessoal, nessa tela aqui, ele está pedindo o usuário. Você pode colocar o nome de vocês, não tem problema. Vou colocar aqui Rosiel. Ok. Companhia, pessoal, pode botar o UFC, pode colocar qualquer coisa, tá? E aqui no serial, aí você tem que abrir o serial, tá? No serial ele tem lá, certo? O códigozinho para você copiar. Então ele diz aqui, ó, instale o aplicativo, depois copie, né? Todos os executáveis para a pasta de instalação, mas tudo bem. Então primeiro a gente vai copiar aqui o serial, botãozinho direito, copiar. Vou lá onde está fazendo a instalação, colar aqui o serial e dar um next. Pessoal, ele vai fazer a instalação aqui no C, ó, em arquivo de programa 86, Rock Science, que é o nome da empresa, Slide 6.0, tá?
Então aqui é só para vocês terem uma ideia de onde que a gente vai copiar o crack, tá? Para ele funcionar. Então não é só o serial, tá, pessoal? Você tem que colocar também, você tem que craquear o software, tá? É um software que não é gratuito, tá? Então vou clicar aqui em Next. Vai perguntar se a execução, né, da instalação é completa ou customizada. Vou colocar completa mesmo. E aí ele está fazendo a instalação do software, tá? Deixa eu sair daqui, pessoal, do modo coerência. Deixa eu abrir aqui o Windows. Vai ficar melhor para vocês acompanharem com a tela aqui do Windows que eu estou emulando, tá, pessoal? Então, apesar de estar rodando aqui no Mac, eu estou emulando aqui o Windows para fazer essa atividade com vocês, tá? Então, ele fez a instalação, eu clico aqui em finalizar. E aí, pessoal, o que você faz? Você já pode abrir o software e sair usando ele? Não, tá? Você tem que copiar esses arquivos aqui lá para onde foi instalado, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho como acessar aqui pelo próprio Windows, na minha pasta onde eu fiz o download. Tenho, tá? Então, pessoal, aqui no Windows eu vou clicar onde tem aí a pasta crack, tá? Abrir aqui a pasta crack. E aqui nós temos 4 executáveis, tá? Vocês vão selecionar esses executáveis, copiar. E aí eu vou lá para a pasta dentro do C. Então vou aqui em arquivo em computador, vou aqui no C, arquivo de programas 86, x86, que é um software 32 bits. Vou procurar aqui o nome da Rock Science, que é a primeira pasta ali, tá, pessoal, que foi modificado. Slide 6.0. E aqui, gente, dentro da pasta Slide 6.0, eu só colo. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Sim. Continuar. Pronto. O software já está funcional, tá, pessoal? Então eu posso aí abrir aqui no Windows, procurar esse software lá na pasta da Rock Science e clicar aqui onde está escrito slide. Deixa eu testar aqui com vocês. Tá aí, já está funcionando, tá, pessoal? Ele está perguntando se você quer habilitar os updates automáticos. Não façam isso, porque senão vai descraquear o software aí, tá, pessoal? Então deixem do jeito que está, apenas neguem as atualizações automáticas. Gente, todo mundo conseguiu instalar? Alguém está instalando ainda o software? Vocês querem que eu repita o procedimento, sim ou não? Tudo bem? Ok. Beleza, gente. Todo mundo pronto? Ou alguém quer que eu repita o procedimento? Ou alguém não conseguiu ainda instalar e quer ainda instalar? Vocês me falem aí. Qualquer coisa eu dou mais um tempinho aqui pra vocês, tá, gente? Pessoal, então vamos lá. A Carolina disse que tá tudo certo. José Corrêa também. Beleza. Gente, se tiver alguma dificuldade, tá? Eu coloquei um passo a passo, ó, a instalação do programa, tá? Mesmo que vocês não tivessem o arquivo lá, aqui mesmo eu tinha, acho que o serial, né, mostrando passo a passo como é que se fazia a instalação, tá? Então, se tiverem alguma dificuldade, aí eu faço a instalação passo a passo, certo? Com vocês, tá? Então, se for instalar depois, tudo bem, não tem problema, você tem aí um tutorial passo a passo aqui de como instalar, tá? Gente, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui com vocês?
O que vocês vão fazer em casa? Então vocês abriram aí o software, nós vamos entrar com essa geometria aqui do nosso problema, tá? Então o primeiro passo de uma modelagem, quando você vai analisar, quando você for fazer uma modelagem, tá, pessoal? Qualquer que seja, modelagem numérica, ele envolve qualquer que seja a modelagem, tá, gente? Definição da geometria, condições de contorno, não vou nem colocar condições de contorno, vou colocar solicitações. Aliás, perdão, geometria, propriedades dos materiais e solicitações. Tá, pessoal? Então, primeiro ponto que nós iremos fazer é justamente definir a geometria. A dele perguntando se der algum erro, tem que desativar o antivírus e o controle de aplicativo inteligente. Não sei dizer a dele, né? Normalmente ele não dá erro, não. Eu acho que eu tô com o meu antivírus aqui do Windows, ele está habilitado, tá? Ou talvez não, né? Normalmente eu desativo esses antivírus, mas normalmente, viu, Dalina, esse crack aqui ele é bem simples, normalmente não é identificado como malware, sabe? Então eu acho que dificilmente vai dar problema, mesmo que você esteja com o Windows Defender aí atualizado, né, ativo e tudo mais. Eu acho que muito provavelmente não dá problema. Deixa eu ver aqui no meu segurança do Windows. Ó, o meu tá ativo aqui. Firewall ativo, controle de aplicativos e do navegador aqui tá, acho que tá desativado, mas eu posso ativar, tá? Então, ó, tá praticamente com todas as seguranças ativas, tá? Antivírus e tudo mais, ele não detectou nenhuma ameaça não, tá, pessoal? O Adem disse que tá dando com malware aí, não sei, talvez algum antivírus que você esteja usando, pelo menos do Windows não tá dando, certo? Pelo menos até agora não, né? Deixa eu ver se tá com configuração em tempo real, tá tudo rodando bem direitinho aqui o antivírus, certo? Ele não deu problema, pelo menos aqui no meu, tá? Mas se der algum problema, pessoal, desativa, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem algum problema aí, eu acho difícil, mas se der algum problema, vocês desativem aí, vocês vão lá em configurações, certo? Busquem aí segurança, né? Privacidade e segurança, segurança do Windows, e aí você vai desativando aí, certo? O que você tiver de configurações, tá? Então, aqui por exemplo, proteção contra vírus, né? Você vai lá, eu nem sei mais como é que desativa isso aqui, gerenciar configurações, proteção em tempo real, e vai perguntar se você quer realmente desativar. Proteção em nuvem, acho que nem precisa, certo? Essas outras aqui também, se vocês quiserem desativar, também fica à vontade, certo? Enfim, pessoal, se você tiver algum problema aí, você desativa, certo? As configurações de antivírus. Firewall também, muitas vezes ele acaba dando alguns problemas, né, com firewall. Então você também pode procurar aqui onde desativar. Microsoft Defender Firewall. Você pode desativar aí o firewall também, tá? Ok. Nayara falando. Diga, Nayara, pode falar. Boa tarde. Já vamos começar a nossa atividade, viu, gente? Quem está entrando agora, tá? Eu peço a vocês que instalem aí o software. Quem já está com o software instalado, abra aí o aplicativo que a gente já vai começar aqui a nossa atividade. Gente, a atividade que eu vou fazer aqui com vocês vai até 3 horas, tá? É uma atividade rápida, ok?
Beleza, gente. Então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Então nós fizemos então o craqueamento. Estou aqui com o software rodando, tá, gente? Então tá aqui o software, certo? Quem não abriu o software aí, vai lá no Windows e busca aí lá na pasta Rockscience, certo? O nosso aplicativo, tá? Alguém levantou a mão? Diga, Sara. Professor, boa tarde. A frequência para quem participou da videoaula vai ser feita via login na aula, né? Vai ser feita com quem mandou a atividade, tá? Então, a própria atividade, né? Deixa eu falar aqui para vocês em relação à atividade antes de a gente começar, tá, pessoal? Como é que vocês vão mandar a atividade para mim? Tem um link aqui, também tem aqui em atividades, certo? Ó, tem aqui atividades, atividade 1. Vou clicar aqui no link para vocês verem. A atividade 1, pessoal, e a atividade 2, vocês podem estar enviando até amanhã, porque são atividades muito simples, tá? Muitos de vocês, quem estiver acompanhando aí, já manda agora, tá? Então, ó, identificação, vocês vão procurar o nome de vocês. Encontrei o meu aqui. Aqui, pessoal, vocês vão, aí é obrigado logar, pessoal, na conta Google, é obrigado, porque vocês vão mandar um arquivo para mim, tá? Então aqui, por exemplo, ele pede para você pegar um arquivo .slim, que é a extensão do arquivo da Rockscience. Então vou clicar aqui em adicionar, vou clicar aqui em procurar. Eu não sei se eu tenho um arquivo aqui deste. Deixa eu ver se eu tenho. Tem aqui. Aqui eu tenho um, tá? Então você vai procurar lá o arquivo .slim. É um arquivo pequenininho, ó. Esse aqui é uma modelagem, 58 KB. Fez o upload, pessoal, do arquivo. Você clica em avançar, tá? Gente, mais uma vez, tá? Aqui tem, certo? Uma descrição bem grande para vocês ficarem bem cientes disso, tá? Todos os arquivos serão analisados. Se encontrar plágio, pessoal, se encontrar cópia, pedi ao colega para mandar um arquivo, eu só renomeei, ou abri, ou modifiquei, é identificado? É, gente. Todos os arquivos que vocês pegarem, se for de um colega, fica a assinatura marcada no arquivo e eu consigo identificar. Então não façam isso, tá? Então aqui eu estou até colocando uma verificação de duplicidade dos arquivos. Se eu for pego, eu anulo de todos, tá, gente? Dá para identificar quem fez o primeiro arquivo? Dá. Mas eu anulo de todos para vocês terem ciente e não compartilharem os arquivos com os colegas, tá? Então aqui até eu coloco para vocês marcarem que está ciente, certo? A atividade não é uma atividade avaliativa, é uma atividade de bonificação para vocês. Então não façam isso, tá? Então aqui eu clico em enviar. Ele está conferindo aí e faz o envio, tá, pessoal? Professor, chegou dia 3. Eu fui tentar enviar de madrugada, 1h da manhã do dia 3. Envia? Não envia, pessoal. Ele fecha automaticamente, tá? Aí você entra em contato comigo que eu posso reavaliar a tua situação, tá? Mas, de preferência, todo mundo entrega até amanhã, às 23h59, que é o horário que vai fechar a atividade, tá? A Juliana perguntando para quarta-feira, gente. Vou pensar, tá? Porque, Juliana, a atividade ela é simples. Vocês vão ver aqui que eu vou fazer aqui com vocês. É coisa de 10, 15 minutos a gente termina a atividade, tá? Então não é muito complicado. Quem não conseguir fazer aqui comigo, você assiste a gravação no instante que vocês fazem, tá? Beleza, gente. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui então pro nosso Windows. O que vocês vão fazer aí, pessoal? Então tô aqui com o Windows aberto. Deixa eu abrir a atividade. Deixa eu ver aqui, cadê a atividade que a gente vai fazer? Só um minutinho. Pessoal, a geometria, então nós vamos
pegar essa geometria aqui. Como é que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão colocar aqui, determinar essa geometria por esses pontos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá, gente? A Sara falando aqui, veio o e-mail. Viu, Sara? Não sei se eu já tinha te respondido, mas, gente, mais uma vez, tá, pessoal? Às vezes eu entendo que alguns talvez tenham dificuldade de conseguir um computador. E eu confesso a vocês, pessoal, eu já tive nessa situação. Quando eu era aluno, eu comecei no curso de engenharia em 2002. E quando chegava atividade para fazer com computador era complicado, porque eu não tinha também computador na época, tá? E como eu falei para vocês, aí era tentar se virar, tentar ver com um colega, com alguém. Na minha época já era bem mais difícil, porque a acessibilidade ao computador, pessoal, em 2002, 2003 era muito complicado. Hoje é mais fácil, né? Na própria universidade você consegue lá, de repente, acessar os computadores. Se alguém tiver alguma dificuldade, você pode até, pode até ir lá no laboratório de solos. Quem já foi no laboratório de solos, vocês podem ir lá tem computador, diga que eu autorizei, tá, pessoal? Fique à vontade, não tem problema nenhum não, viu? Então, professor, não tem como fazer. Você pode ir na universidade, pode ir lá no laboratório, assiste a minha aula, baixa o software, instala lá, não tem restrição nenhuma, tá? Fique à vontade, tá, pessoal? Então, assim, eu sei que existe essa dificuldade, mas dá-se um jeito. Então, e é como eu falei para vocês, não professor, não vou enviar atividade, vou me prejudicar? Não, a atividade apenas é uma bonificação, tá, gente? Quem não enviar não tem problema nenhum com a nota de vocês, não é avaliativa a atividade, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar aqui, tá? Então, como é que vocês vão fazer? Quem está acompanhando a aula, vocês vão inserir essas coordenadas aqui, certo? Definindo a geometria do nosso problema, tá? Então, deixa eu voltar lá. Como é que eu vou fazer, então? Quem está acompanhando a aula, gente, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão procurar aqui a opção Analysis. Aliás, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui em Boundaries, né? Que é condições de contorno, tá? Então, aqui em Boundaries, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó. Add External Boundary, né? Adicionar, né, um contorno externo, tá? Ou vocês podem simplesmente dar um Ctrl 1. Então, pessoal, quem está acompanhando, clicam aqui, ó, nessa opção. Clica aqui nesse taludezinho, ó, amarelo, tá? Então, vou clicar aqui no meu. E aí, gente, as coordenadas são colocadas aqui, ó. As coordenadas são inseridas aqui. Como é que eu faço? Você vai colocar 0,0 para entrar com o primeiro ponto e dar um Enter, tá? Aliás, vou deixar a situação mais fácil para vocês, gente. Vocês podem clicar bem aqui, ó. Vocês notem que quando eu cliquei aqui, certo? Ele apareceu, certo? Nesse íconezinho aqui, parece um caderninho, um XY, né? Ele apareceu aqui as coordenadas. E aí é só você digitar 0, 0, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, 0, 50. Terceiro ponto, gente, 50, 50. Quarto ponto, 56, 50. Quinto ponto, pessoal. Aliás, perdão. Quarto ponto é 56, 20. Esse pontinho aqui, 56, 20. Eu digitei errado. É só ir lá na coordenada, ó, onde eu botei 50 e colocar 20, tá? Quinto ponto, pessoal, é 100, 20. Aqui eu vou dar um OK. Faltou um ponto. Perdão. Faltou o 100
0, tá? Que é o sexto ponto, tá? Aí, ó, vocês notam que ele não fechou, tá? Você poderia até colocar, acho que 0, 0 aqui, como sétimo ponto, eu acho que ele fecha. Vamos repetir, tá, pessoal? Quem está acompanhando aí, vou repetir aqui com vocês, tá? Ó. Então, eu vim aqui em Boundaries, cliquei aqui para adicionar um externo. E aqui, pessoal, do lado, eu vou clicar e vai abrir uma janelinha. E eu vou colocar as coordenadas. 0, 0, 0, 50, 50, 50, 56, 20, 100, 20, 100, 0 e volto para o 0, 0, tá, gente? Para ele fechar a poligonal, tá? Tudo bem, gente, aqui? Beleza? Todo mundo acompanhando? Eu acho que se você, inclusive, copiar essas coordenadas aqui, deixa eu jogar aqui no chat, mandar aqui pelo chat para vocês, tá? Se vocês copiarem as coordenadas do chat, aqui no chat eu vou fazer isso, tá? Ó. Deixa eu abrir aqui o chat com vocês. Ok. Aqui no chat, gente, ó, eu joguei as coordenadas aqui, ó. Você pode selecionar essas coordenadas, clicar em copiar, tá? E aí você vai lá novamente, ó, boundary, adicionar uma área externa, né? Clicar aqui em mostrar as coordenadas em uma tabela, botão direito, colar, dá OK e também tá certo, tá, gente? Beleza, gente? Deixa eu só voltar aqui para meu outro monitor para ir acompanhando o que vocês estão falando aí. Então, pessoal, eu já consegui então adicionar a minha geometria, tá? Todo mundo conseguiu? Quem está acompanhando? Alguém não conseguiu fazer a geometria? Tudo bem? Beleza? Pessoal, vamos lá. O que vocês irão fazer agora? Vocês vão procurar aqui a opção Análises e vamos entrar em Project Settings, né? As configurações do projeto, tá, pessoal? Então vocês procurem aí, certo? Essa opção de configurações do projeto, tá, pessoal? Então aqui em Análises, configurações de projeto. Aqui, pessoal, nós vamos configurar duas coisas. Primeiro, a direção de falha, pessoal, é da direita para a esquerda? É da direita aqui para a esquerda? Ou é da esquerda para a direita? Vem, se vocês olharem aqui o nosso talude, é intuitivo imaginarmos que um talude como esse, com esta configuração aqui, ele vai romper assim. A superfície de falha, ela pode acontecer dessa forma. Da direita, aliás, da esquerda, perdão, da esquerda para a direita, tá? Então, aqui nessas configurações, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, left, right, tá? Da esquerda para a direita. Ele até mostra aqui o símbolozinho do talude. Então, vocês marquem aqui essa opção aqui, tá? O restante, pessoal, não precisa mexer. Pode deixar do jeito que está. A única alteração que você vai fazer aqui nas configurações gerais é em direção de falha da esquerda para a direita.
Pessoal, feita essa modificação aqui, vamos para métodos. Aqui, gente, peço que vocês cliquem em métodos. Ó. Então, nós estamos aqui em configurações gerais. Vamos agora para métodos. Em métodos, gente, tem vários métodos, como vocês podem ver, tá? Então, tem vários métodos aqui, onde vocês devem estar marcando aí o Bishop simplificado e o Yambu simplificado. Então, tem do Corps of Engineer, tem o Morgan's Prize, tem o Spencer, tem o Felenius, certo? Tem esse Lowe, esse é um nome complicado, deve ser Hindu, sei lá, Carafiá, sei lá, alguma coisa assim. Então, existem vários métodos, existem vários tipos de métodos, gente. Cada método desse é um método de cálculo. Eu falei para vocês no início da aula que é feito um cálculo dos esforços em equilíbrio com o centro de uma superfície circular, tá? Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar o método Bishop apenas. O Yambu, se tiver marcado, você desmarca, tá? Então, se tiver algum outro marcado, desmarque. Deixe apenas marcado este aqui, ó, Bishop simplificado. O Bishop, pessoal, recebe o nome do pesquisador que desenvolveu o método, tá? E é um método bem razoável para a estabilidade em solos e rochas, tá? Então, podem deixar marcado o método de Bishop, que ele é um método bem simplificado. Existem outros métodos mais precisos. Existe o de Morgan's Prize, que ele é um pouquinho mais preciso. Só que quando eu estava fazendo alguns testes para essa aula, ele estava demorando muito para calcular a estabilidade. Então, para a gente não perder muito tempo e não dar uma diferença muito grande aqui nos resultados, vocês podem marcar aqui o Bishop simplificado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra modificação. Eu acho que era só isso mesmo, tá, pessoal? O restante aqui pode deixar default, não precisa fazer as alterações. Então, é só essa alteração aqui de left to right, em gerais, né, em configurações gerais. E métodos, vocês deixam aqui Bishop simplificado com a opção marcada. Fez isso, pessoal, basta dar um OK, tá? Ó, vou dar um OK aqui no meu e tudo bem. Pessoal, antes de o Windows travar, ainda mais eu que estou usando aqui um Windows emulado, tá? Ou cair energia, mesma coisa. Se cair energia aqui comigo, eu estou frito, porque eu não tenho no break nem nada. Então, pessoal, vocês vão salvar o projeto de vocês. Então, como é que eu faço para salvar? Ó, pode clicar aqui no disquete, ou vai aqui em File e clica em Save. Ou dá um Ctrl S no teclado de vocês, tá? Então, eu vou salvar aqui o meu. Eu vou salvar aqui deixa eu ver aqui uma pasta mais fácil de encontrar. Vou colocar aqui em Downloads mesmo. E vou colocar aqui, gente, atividade 1, 01, Rosiel Leme. É para colocar o nome de vocês, gente? É de preferência sim, tá, pessoal? Então, para facilitar a identificação de vocês, coloque o nome de vocês, tá? Então, atividade 1 e o nomezinho de vocês, que aí fica mais fácil de identificar de quem é o trabalho, tá? Então, eu vou colocar aqui meu nome, atividade 1, vou salvar aqui, certo? Em downloads mesmo, ou vocês podem salvar em documentos, na área de trabalho. Aqui eu não estou encontrando a área de trabalho aqui para salvar, mas tudo bem. Vou salvar aqui em downloads. Pronto, meu projeto está salvo, pelo menos até o momento que nós fizemos, tá? Pessoal, último passo, tá? Para a gente concluir aqui a nossa análise. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar com as propriedades dos materiais. No caso aqui é o único talude, tá? Vocês olharem aí, o nosso talude é este talude aqui que nós iremos analisar. É um talude que ele vai ser escavado, tá? Ele me dá algumas características, me dá o RQD, me dá o PR, me dá o grau de fraturamento,
me dá o espaçamento das descontinuidades, condições das descontinuidades, condição hidráulica, resistência, né, ao martelo, tipo de escavação, tá, pessoal? Então é um corte em arenito, tá? Como é que eu faço para entrar com essas configurações, gente? Vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, em cima da região amarela. Você clica com o botão direito e vai aqui, ó, propriedades do material. Então, quem está acompanhando aí, clica aqui em propriedades do material. Aqui, pessoal, ele tem o material 1, que é o material default aí para esse arenito, tá? O nome do material, se você quiser colocar arenito, você pode colocar aí, ó, arenito. Opa, deu um enter, acabou fechando. Deixa eu voltar lá novamente. Então, você pode colocar aí o nome onde tem material 1, arenito. Se você quiser mudar a cor, professor, eu quero mudar a cor aqui, certo? Não tem problema, tá? Você pode colocar uma cor que você achar melhor. Se você quiser colocar uma machura também, ó, colocar uma machurazinha aqui. Vou dar um OK. Vocês viram que ele mudou aqui a cor. Clicar novamente aqui, botão direito, propriedades do material, tá? Então, se você quiser fazer qualquer modificação, fique à vontade. Se quiser deixar só a achura mesmo, avermelhado, tudo bem, não tem problema, tá, pessoal? Se quiser deixar o amarelo que estava anteriormente, também fique à vontade. Então, pessoal, tá aqui, então, eu coloquei o nome, mudei aqui a cor, coloquei aqui uma cor laranja, para remeter aí o arenito. A achura aqui, eu não vou deixar aqui essa achura preenchendo tudo, né? Acho que fica melhor. Peso específico, gente, 20 kN. É o peso específico do material? Aí eu recomendo a vocês fazerem o seguinte. No material disponibilizado, gente, eu coloquei lá para vocês o livro aqui do Vallejo. É um ótimo livro. Deixa eu ver se ele me dá a opção aqui de baixar. Deixa eu abrir aqui com Adobe. Esse livro do Vallejo, pessoal, ele é um de engenharia geológica, tá? E se vocês olharem lá no capítulo 2, deixa eu ver aqui, ele está em espanhol, mas tudo bem. Deixa eu ir aqui para o capítulo 2. Aliás, eu acho que talvez seja no capítulo 3. Deixa eu procurar aqui, cadê? Ele tem as propriedades das rochas, tá, gente? E tem algumas propriedades aí, como, por exemplo, peso específico. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Qual é a página? Que eu não sei decorado, gente. Então, deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que não, o capítulo 2 eu acho que ainda não é. Acho que é o capítulo 3. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê ele? Pronto, capítulo 3, gente, tá? Então, no capítulo 3, eu tenho uma parte lá na tabela que ele me dá a propriedade da rocha. Tá, ó, pronto. Página 128, tá? Aí desse livro. Ele me dá aqui valores típicos de peso específico. O nosso material, gente, é um arenito. Então, você vai procurar aqui, ó, arenisca. Ele diz que o peso específico é de 2,3 gramas para 2,6. 2,3 para 2,6, gente, dá uma média de 2,45. Até tinha feito o cálculo aqui, ó. 2,45, gente, que é um valor médio ali, grama por centímetro cúbico, se eu multiplicar pela gravidade, eu já tenho um resultado em quilonewtons. Então, um peso específico
do arenito médio é 24 kN por metro cúbico, tá, pessoal? Então, apenas peguei aqui o valor médio desse intervalo de 2,3 a 2,6, que dá 2,45. Multipliquei pela gravidade, encontrei o valor, né, do peso específico em quilonewtons por metro cúbico. Por que em quilonewtons, gente? Porque aqui ele entra, ó, com peso específico em quilonewtons. Então, eu vou entrar aqui com o valor de 24 quilonewtons por metro cúbico, tá? Nayara perguntou ali, né, qual o programa. Nayara, a gente está usando o Slide, tá? O Slide da Rock Science é o programa que eu tinha disponibilizado aí para vocês, tá? Pessoal, que mais? Nós vamos utilizar aqui, ó, o tipo de envoltória. Tem vários, tá? Tem o de Mohr-Coulomb, que vocês já viram durante a aula. Tem o Huck-Brown. O modelo Huck-Brown, pessoal, você entra apenas com peso específico intacto, mas isso aí é para rocha intacta, não é o caso da gente, tá? Nós vamos entrar com o modelo Huck-Brown geral, tá? Que é revisado, tá, pessoal? Então, quem está acompanhando aí, ó, vocês vão entrar com esse modelo Huck-Brown. Huck-Brown, né? Gen Huck-Brown, tá? Por quê, gente? Porque esse aqui é o modelo mais completo para rochas, tá? Então, nós vamos estar utilizando este modelo aqui com vocês. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, ó, ele até entra com aquela expressão matemática que a gente viu durante a aula, tá? De sigma 1 igual a sigma 3, mais o sigma C, e aí tem um parâmetro MB, tem um parâmetro A, tem um parâmetro S, tudo em função do GSI. Aquela classificação geológica que a gente viu lá atrás, tá, pessoal? Então, para esse arenito, o que nós iremos fazer? Nós vamos entrar com o GSI. Então, vocês vão clicar aqui, ó, onde tem a calculadora. Qual o GSI da nossa rocha? Então, pessoal, quem está acompanhando aí, nós colocamos aqui o peso específico, escolhemos aqui o modelo Huck-Brown geral, tá, ó. E agora vocês cliquem aqui em GSI. E aqui, gente, nós vamos entrar com alguns parâmetros. Primeiro deles, qual a resistência da rocha intacta? Vocês podem procurar no livro do Valerro para arenito, qual seria o valor médio. Que parâmetro é esse, gente? É aquele que nós fizemos em laboratório, tá? Nós fizemos em laboratório uma compressão uniaxial, você entra com esse valor aqui em KPA. Ah, professor, não tenho. O próprio software te dá, ó, pick from list, né? Então você clica aqui, ó, onde tem uma mãozinha e um papel. E aqui você vai procurar qual é a rocha que você está analisando. A nossa rocha, pessoal, é, né, o arenito, né, na atividade 1 aqui. Deixa eu voltar novamente aqui a ela. Então, nós vamos analisar este arenito aqui, tá? Então, você vai procurar aí no software onde é que tem arenito, gente. Como está em inglês, vocês vão procurar sandstone, né, pedra de areia, ó, bem aqui, ó. Então, ele tem aqui, ó, basalto, arenito, gneiss, gabbro, limonita, certo? Riolito, enfim. Então, vocês vão clicar aqui, ó, onde tem 100 e 250. Ele vai te dar um valor médio. Ele já te dá um valor médio aí desse intervalo. Mas se você quiser modificar esse valor, né, se tiver o resultado em laboratório, você pode simplesmente colocar. O Zé Corrêa perguntando, é aqui, viu, José? Ó, quando você tá aqui nos parâmetros, né, do GSI, né, onde você clicou aqui na calculadorazinha do GSI, você tem aqui o parâmetro de rocha intacta, você clica aqui, ó, bem aqui nesse ícone, tá? E aí é só clicar, tá, pessoal, onde tem aí, né, de pedra de arenito, ó.
Então você clica aqui, ele já te dá o valor aqui, ó, 175. É só dar um OK, tá? Diga, Adelino, pode falar. Professor, é porque os dois têm arenito, né? O segundo e o terceiro, no caso. Deixa eu Só ver que aqui. a lista de novo aí. Os dois têm arenito? O segundo e o terceiro têm arenito. Ah, tem sim, tem sim. Depende muito, né, da resistência. Se você quiser ter, pronto, você pode ser mais conservador, tá, pessoal? É porque o arenito, ele pode assumir valores desde mais resistente a menos resistente. Depende muito, né, da sua formação geológica. E aí você, de repente, se você tiver um arenito um pouco mais frágil, você pode também adotar. O arenito lá, ele não tem uma boa resistência. Você pode considerar um arenito, né, uma resistência menor. Então, bem observado. Aqui também tem sandstone, né? Eu acho que só tem aí, não? Só tem esses dois. Aqui não tem. Aqui tem quartzito, granito, que já são rochas bem resistentes. Aqui tem sandstone aqui também. Neste outro aqui, gente, é claystone, né, que é outro tipo de rocha, tá? E tem siltstone, que é um siltito, tá? Então, você pode, pronto. Vamos ser mais conservadores, gente. A nossa rocha não é muito resistente, vocês vão ver aí, tá? Então, vocês podem clicar nesse aqui, ó. Vocês podem ser mais conservadores e clicar nesse terceiro, tá, gente? Então, bem observado aí. Então aqui também tem, né, a possibilidade de ser um arenito. Então vou colocar aqui neste aqui, ó, entre 50 e 100. Ele cria aqui um valor médio de 75 MPa. Você vai dar um OK. Ele já converte aqui para 75.000 kPa, tá, pessoal? Que é 75 MPa. Então, só o José Correia perguntando aí, você vai clicar no terceiro mesmo, tá, José? Porque a gente vai ser um pouquinho mais conservador, tá, pessoal? Então, deixem aí 75 MPa, tá ok? Ok, pessoal. Então, outro parâmetro que nós vamos definir, ó, o Geological Strength Index, né, que é o GSI, tá? Só recapitulando, tá, pessoal? Essa resistência de 75.000 que a gente selecionou, normalmente você faz o quê? Você vai fazer uma análise dessa em laboratório, né? Você pega uma amostra, manda para o laboratório, como a gente fez na nossa aula de laboratório, comprime uma amostra dessa rocha e vê quanto é que é essa resistência, tá, gente? Mas existem situações que você não tem o valor, por isso que a gente está estimando aqui. E é por isso que eu fui um pouquinho mais conservador. Como eu não sei, eu preferi adotar um valor mais baixo. Poderia até ter adotado ali um valor de 50.000. Estava entre 50 e 100 mil. Se eu quisesse ainda ser um pouquinho mais conservador, eu tinha adotado até um valor um pouquinho mais baixo, mas eu vou deixar 75 mil, certo? Não tem problema, tá? O GSI, pessoal, segundo parâmetro que nós vamos definir aqui. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui, ó. Também tem a opção de você selecionar aqui numa tabela, ó. Então vou clicar aqui no meu. Ele vai me dar aquela tabelinha que a gente viu durante a aula. Vou analisar aqui com vocês como é o nosso material. Ele me diz o seguinte, ó, isso aqui tem a foto. Essa é uma foto de uma obra que eu trabalhei, tá? Em arenito. E as características aqui, gente, não são exatamente iguais, mas são muito parecidas. E a gente fez um retaludamento. Então, o que eu estou passando aqui para vocês, gente, é bem similar ao que acontece na prática, tá? O RQD deu 44. A resistência, a percentagem de recuperação, 60. Então, se vocês olharem lá, deixa eu abrir aqui as nossas aulas. Deixa eu buscar aqui a aula 5. Na aula 5, gente, vocês podem ver que
RQD, que deu aí, deixa eu ver quanto é que foi, 44% e um PR de 60%, né? Então, um RQD desse de 44, ó, ele já está classificando como uma rocha ruim. Isso já te dá muita coisa, tá? O PR, pessoal, ele diz que é 60, né? Ó, medianamente alterada. Aqui a gente já tem uma breve noção de como é que é a alteração dessa rocha, tá? O que mais que ele me dá? Ele me diz também, ó, que o grau de fraturamento é 8 fraturas por metro. 8 fraturas por metro, gente. Se vocês olharem aí, deixa eu ver, cadê o grau de fraturamento? Está medianamente fraturada. Então, as características geológicas dessa rocha é medianas a ruim, tá? Que mais? As descontinuidades, pessoal. Ó, superfície de qualidade pobre, moderadamente e altamente alteradas, com oxidação. Então, já estou observando oxidação, estou observando alteração nas fraturas. Trechos friáveis, gente. O que quer dizer trecho friável? Quer dizer que a rocha se desmancha, tá? Rugosidade reduzida. E possível presença de preenchimento arenoso e silto arenoso, tá? A condição, ela é seca e a resistência do martelo ele quebra com 2 a 4 golpes firmes. Apesar de tudo isso, gente, ele aparentemente ele é alterado, é uma rocha alterada, ele fala isso. A gente observa isso no PR. Por quê? Porque você não consegue recuperar muito, você recuperou quase a metade do material. Mas você observa isso no RQD também, né? Então o PR e o RQD já te denunciam que é uma rocha já alterada, mas não é uma rocha muito fraturada, ela é medianamente fraturada. Ela tem 8 fraturas por metro, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que quando vocês forem classificar o GSI, deixa eu abrir aqui a aula de classificação geológica. Na classificação, pessoal, geomecânica, em termos de estrutura, pessoal, como ela é medianamente fraturada, ela não pode ser intacta, não pode ser em blocos, tá? Ela está um pouquinho mais alterada. Você tem, ó, talvez 4 famílias ou mais de descontinuidades ali presentes. Então, eu vou estabelecer aqui como estrutura, com essa aqui, muitos blocos. Eu só não vou colocar abaixo disso, gente, porque ela não está muito alterada, não está muito fraturada. Vocês notam que a classificação geológica dela, né, de fraturamento, é medianamente fraturada, tá? Então, para medianamente fraturada, você colocaria aqui entre essas duas, tá? Então, eu estou colocando aqui um pouquinho pior, porque ela está um pouquinho mais alterada. E a resistência dela, gente, ela não pode ser muito boa, porque ela tem sinal de alteração. Ela também não pode ser boa. Ela está para regular a pobre. E olha só o que o enunciado fala. Né? O enunciado da questão, gente, ele fala o seguinte, ó. O que diz as condições das descontinuidades? Ela é pobre, moderadamente alterada, altamente alterada, tá? Com oxidação, rugosidade reduzida e possível presença de preenchimento arenoso ou siltoso, tá? Então, se vocês olharem aí no material, ele se encaixa talvez muito aqui em pobre. Superfície polida, né, que ele diz que, né, não tem muita rugosidade, tem preenchimentos não com argila, mas com materiais arenosos, tá? Então, você pode, de repente, classificar aqui como um pobre, tá, pessoal? Então, aqui é só para vocês entenderem como é que seria a classificação do GSI. Ele estaria aqui entre muitos blocos e pobre. Daria mais ou menos aqui algo em torno de 35 o GSI deste material. Vamos ali no software, como é que você vai fazer? Então aqui, ó, o material muito blocado e a condição da superfície pobre. Você vai clicar aqui, ó. Você pode clicar bem aqui no meio, onde está escrito, ó, 35, ó. Você vai passando o cursor,
ele vai te dando aqui os valores. Então, eu vou colocar aqui bem no meio. 35, ó, ficou bem no meio do quadradinho, na condição de superfície pobre e, né, muito blocado, né, que ele está medianamente fraturado. Marcou aqui, pessoal, 35, tá? Você pode também escrever aqui 35, tanto faz, tá? Você dá um OK e já entrou com o GSI no valor de 35. Pessoal, dúvidas até aqui? Tudo bem? Beleza? Gente, o MI, ó, você vai definir esse MI. É um parâmetro que depende do tipo de rocha. Então, vou clicar aqui, ó. Também, ó, Pick from List, tá? Então, vamos clicar aqui, ó. Nós já definimos, então, o parâmetro de rocha intacta, definimos o GSI. Vamos clicar aqui, ó. Vamos definir esse MI. Quanto é que é esse MI, pessoal? Então, eu vou clicar aqui na lista e eu vou procurar para uma rocha de sandstone, ó. Bem aqui, ó. O valor para rochas de arenito, gente, 17, tá? O MI é um parâmetro que depende do tipo de rocha. Então, você vai procurar aqui o tipo de rocha. Encontrei aqui, ó, sandstone. Vou ter aqui o valor 17, ele já coloca automaticamente. Se você quiser ser mais ou menos conservador, você tem até um intervalozinho, ó, mais ou menos 4. Então, poderia adotar desde 13 até 21, tá? Vou deixar aqui 17, um valor meio termo, tá? Basta dar um OK, tá, pessoal? 75 mil, 35, 17. Último parâmetro, pessoal. Fator de perturbação, né? De distúrbio, né? Você vai clicar aqui, ó, também. Você vai clicar, ó, Pick From, né? Tabela D. E aqui, gente, você vai definir, certo? Ele te dá aqui, se você tem uma escavação mecânica, você vai usar, certo, 0,7. Se você vai ter uma escavação, né, production blasting, né, que é explosão, né, com explosivos, né? Então aí é a toque mesmo de produção, né? Então você vai ter uma explosão, né, não controlada, pronto. Então você vai ter um fogo não controlado, que nós chamamos aqui, tá? Então, se você for fazer uma dinamitar, né, perfurar e colocar ali explosivos para detonar ali aquele material, você pode colocar um valor máximo igual a 1. O que ele fala aqui no enunciado? Ele diz que o corte em rocha executado por escavação mecânica, com uso de escavadeira hidráulica e eventual rompedor hidráulico ou com explosivos. Então, ele te dá aqui algumas alternativas. Eu vou primeiro, pessoal, analisar com vocês como é que ficaria a estabilidade se você usar uma escavação mecanizada. Dá para fazer isso no arenito? Dá. Não dá para fazer isso, possivelmente, com atividade 2. Porque aí já fica difícil você, com uma escavadeira, escavar ali um guinais, tá, gente? Aí na atividade 2 tem que ser com explosivo mesmo, tá? Mas, mesmo com explosivo, gente, você também pode regular, tá? Se você tiver um fogo mais controlado, que nós chamamos, o que é? Faz um planejamento de perfurações não muito próximas, a carga de explosivo também não muito grande, tá? Você pode colocar aqui, ó, good blasting, quer dizer que é um fogo mais controlado, tá, gente? Uma né, uma detonação mais controlada, tá? Você pode também colocar 0,7 ou 1, se você tiver uma escavação muito ruim, né, com explosivos, né? Você colocou lá de qualquer jeito, sem muito controle, e às vezes em minas se faz muito isso. Você faz lá a detonação sem muito controle, querendo, né, produção mesmo, né, querendo um volume muito grande, né, um curto período de tempo. Então você pode colocar igual a 1.
No caso da gente, pessoal, nós vamos considerar uma escavação mecanizada, ó, 0,7, tá? Vou dar um OK. Ele entrou aí com o valor 0,7, o valor do fator de distúrbio, tá? Pessoal, dúvidas aqui com relação aos parâmetros? Tudo bem? Beleza? Ok, então vou dar um OK, pessoal. Então, só recapitulando, 75 mil, 35 GSI, 17 o valor do MI e 0,7, tá, gente, pessoal? Aqui tem que ser ponto, não vírgula. Ele já calcula os outros parâmetros, ó, o MB, o S, o A, ele já calcula automaticamente para as fórmulas do método lá do Huck-Brown, tá? Então, vou dar só um OK. Vou dar aqui um OK. E aqui, pessoal, tá quase terminado o nosso modelo, tá? Gente, só mais 10 minutinhos, tá? Pra gente concluir. O que vocês vão fazer agora? Eu vou salvar, ó, clicar aqui no disquetezinho para salvar. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Vocês que estão acompanhando aí, vocês vão clicar aqui em superfícies, certo? E vão clicar aqui, ó, AutoGrid. Quem está acompanhando aí, pessoal, clica aqui, ó, bem aqui, ó, do lado de suporte e do lado de properties, né? Você tem aqui superfícies, vocês vão clicar aqui, ó, em AutoGrid, tá, gente? O que é esse AutoGrid? Ele vai criar uma região de pesquisa, tá? Nayara perguntando, Nayara, assim que terminar, eu posto para vocês a gravação da aula, tá bom? Só vai demorar um pouquinho que eu vou fazer o upload dela no YouTube, tudo direitinho, tá? Mas no máximo em meia hora o vídeo vai estar lá disponível para vocês acessarem, tá bom? Gente, mais uma vez, quem perdeu a aula, quem não conseguiu acompanhar, você assiste a aula, faz atividade, manda para mim depois, não tem problema, tá? Então, pessoal, cliquei aqui em AutoGrid. Ele está pedindo aqui o número de intervalos. Pode deixar 20, tá, pessoal? Não tem problema. Pode fazer um 20 por 20, tá ótimo. Você só dá um OK. O que é esse 20 por 20, gente? Aqui é só para vocês entenderem, tá? Deixa eu pegar aqui a figurinha. O que é esse AutoGrid? Eu falei para vocês, gente, que ele vai fazer uma pesquisa de superfícies circulares. Então ele vai pegar aqui um ponto, aqui mais ou menos no meio, e vai ter um raio. Um raio aqui para uma superfície circular. Ele vai pegar outro ponto bem aqui, e você vai ter uma outra superfície bem grandona. Vai pegar outro aqui no meio, vai ter uma outra superfície. E assim vai, tá, pessoal? Então ele vai fazendo várias pesquisas para várias superfícies, certo? Então ele vai fazendo vários cálculos. E de todas essas superfícies, onde cada superfície dessa vai ter um ponto, um centro nessa região, ele vai pegar aquela que tem o fator de segurança mínimo. Essa que vai ser o nosso fator de segurança representativo, tá, pessoal? A situação mais crítica que você tem ali naquele talude, tá? Então aqui é só para vocês entenderem o que é esse AutoGrid. Beleza, gente? Então esse AutoGrid, mais uma vez, quem não fez aí, tá? Você vem aqui em superfícies, clica em AutoGrid e vai marcar aqui um grid 20 por 20. Quanto mais esse número de intervalos, melhor, gente. Quanto mais, melhor. Porque 20 por 20 dá 400 centros, tá? Se eu tivesse colocado 10 por 10, daria 100 centros possíveis. Então, quanto maior esses valores de intervalo, melhor, porque ele vai criar mais cálculos, tá? Mas 20 por 20, gente, já é mais que o suficiente para você ter um bom valor, um bom resultado, tá?
Gente, então vamos lá, vamos salvar aqui o nosso modelo. O que vocês iriam fazer agora? Precisa fazer mais alguma coisa? Não. É só clicar aqui, ó, onde tem uma calculadorazinha, ó. Compute, né? Ctrl T, tá? Eu acho que você também pode encontrar essa calculadorazinha procurando aqui em análises e procurando aqui Compute, tá? E ele vai calcular aí o valor da estabilidade. Vocês notam que ele está fazendo aqui 4.851. Vou rodar aqui de novo, ó. 4.851 simulações, tá, pessoal? Então são 4.851 superfícies de ruptura que está analisando. Terminou, gente? Ele fecha, certo? Aquela janelinha de cálculo, como vocês viram. Agora é só clicar aqui, ó, desse lado, ó, na opção de interprete. Você também pode procurar ela bem aqui, ó, análises, interprete. Ele vai abrir uma janela com o resultado, ó, deu 1,74. Todo mundo conseguiu fazer, pessoal? Sim? Tudo bem? Beleza. Gente, só uma correçãozinha, tá? O grid, ele ficou aqui muito no extremo, tá? Esse fator de segurança. É possível que o fator de segurança mais crítico esteja um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou refazer aqui a modelagem com vocês, tá? Mas, a priori, 1,74 é razoável? Sim, gente. Acima de 1,5, acima de 1,5, o talude está considerado estável. Então, essa aqui seria a superfície crítica, ó, que vocês estão vendo, tá? Então, o talude, se ele fosse romper, ele romperia por aqui. E o fator de segurança seria esse valor de 1,74. Então, estaria dentro, certo? Estaria estável o nosso talude, tá? Então, você poderia escavar dessa maneira, gente. Poderia escavar dessa forma, certo? Com escavação mecanizada, certo? Com nessas condições aí do arenito, mantendo essa geometria, poderia fazer essa escavação, tudo bem, tá, gente? Tem um terreno lá, você escava, mantém essa geometria, certo? Com escavação mecanizada, o talude está estável, tá? Vou anotar aqui o valor, gente, 1,74. O que eu vou pedir para vocês? Quem está acompanhando aí vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão fechar essa janelinha aqui, ó. Vou clicar aqui no botãozinho de fechar. E agora, pessoal, como vocês viram, o fator de segurança ele ficou aqui no extremo da minha região de busca, tá? Deixa eu só voltar lá novamente, só para vocês entenderem como é que funciona essa região de busca. Se vocês clicarem aqui, ó, eu cliquei bem aqui nessa opção, ó. Deixa eu ver se ele me dá aqui o nome. Ele não está me dando nome, gente. Então, lá daqui do planeta Terra. Na hora que eu clico aqui, ele me dá, ó, todas essas linhazinhas. O que são essas linhas, gente? Várias superfícies, certo? Ó. Aqui também me dá outra opção, onde você tem várias superfícies de pesquisa. De todas essas 4.000, quase 5.000 superfícies que ele gerou, pessoal, ele encontrou uma que tinha o menor fator de segurança. Esse é o fator de segurança crítico, tá? Mas, como eu falei para vocês, como esse aqui é uma região de busca, onde cada superfície dessa tem um centro, pessoal, e o centro da mais crítica ficou muito no extremo, o ideal é que a gente abaixe um pouquinho essa região de busca para ele ficar mais centralizado, tá, pessoal? Então, eu vou pedir só para vocês fazerem uma última correção aqui. Eu vou fechar aqui minha janela. Não vou salvar, tá? E aí, vou voltar aqui para minha área de trabalho, né? Para o meu projeto inicial. E aí, como é que vocês vão fazer para baixar essa região, pessoal? Vocês vão clicar, ó. Clica aqui, ó. Com o botão direito.
cliquei com o botão direito. Clicar com o botão esquerdo, gente, não acontece nada. Tem que ser com o botão direito, ó. Aproxima o cursor para a região de busca, botão direito, clica em movimentar, e aí você movimenta ela um pouquinho mais para baixo, ó. Pode deixar mais ou menos aqui, onde eu estou colocando, tá? Recapitulando, botão direito, movimentar, e ó, eu vou aproximar, ó, vou clicar bem aqui no meio e puxar um pouquinho mais para baixo, tá? Opa, aqui tá bom. Vocês notem que tinha dado, acho que 1,74, né? Vamos computar novamente, ó. Fez isso aqui, gente, vocês vão salvar e vão calcular novamente. Vocês notam, ó, que já deu um valor menor do que o anterior. Vamos ver o resultado, ó. Clica aqui em interprete. Vem aqui, interprete. Vocês notam que agora sim, ó, nossa superfície ficou bem centralizada. E agora sim, gente, ele encontrou um fator de segurança um pouco menor. Este é o fator de segurança representativo. 1,66, tá? Beleza, gente. Então, essa é a superfície crítica. Esse é o nível de estabilidade, deu 1,66. Acima de 1,5, ok, está estável, tá? Pessoal, tudo bem? Entendido? Perguntas? Agora, gente, o que interessa mesmo, tá? Vocês vão me mandar essa atividade, tá? Mas antes de mandarem, pessoal, vou fazer só mais uma alteração. Isso aqui é o fator de segurança para o talude escavado mecanicamente, que é uma escavação um pouquinho mais cuidadosa. E se eu fosse tacar explosivo, gente? Se eu fosse detonar isso aí com explosivo e fosse fazer uma escavação sem muito cuidado, mexe nesse fator de segurança? Mexe, tá, gente? Porque com explosivo você acaba fragilizando a rocha, que já não é muito resistente, tá? Então vamos verificar o efeito de você escavar com uma rocha mais fragilizada. Então vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui o meu projeto. Como é que eu faço? Quem está acompanhando aí, pessoal, você vai aproximar aqui o cursor do material. Botão direito. Propriedades do material. Onde está escrito GSI, você vai clicar aí no GSI para a gente alterar o parâmetro de perturbação. Então, ó, parâmetro de perturbação, gente, eu vou clicar, ó, pick from the table, né? E eu vou colocar 1, ó. Production blasting, né? Que é detonação de produção, né? Você pode também colocar só 1 aqui, tá, pessoal? Você deletar lá o valor e colocar 1, que também ele faz, certo? Recálculo aqui dos parâmetros automaticamente, tá? Então, apenas eu mudei o fator de perturbação para 1. Vou dar um OK. Vou dar um OK. E vou recalcular aqui a minha estabilidade. Quero salvar? Sim, salvei. Vamos ver os resultados. Análises. Interprete. E esse é o resultado, gente. Vocês lembram que estava, acho que 1,66, né? E agora está 1,199, 1,2. Gente, está quase na iminência de romper, tá? Está abaixo do fator de segurança mínimo, que é 1,5, para considerar estável, tá? Então 1,2 ele não rompe ainda, mas qualquer mudança, uma vibraçãozinha,
um abalo sísmico que tu tiver na região, um caminhão que transitar aqui por cima desse talude pode derrubar esse talude, tá? Então, 1,19 é um valor de segurança muito baixo. E aí vocês notem que, né, até mesmo o processo de escavação pode alterar a resistência do maciço. Então, mesma geometria, mesma rocha, mas processos de escavações diferentes podem influenciar na estabilidade, tá, pessoal? Então, aqui é só para vocês entenderem o que mexe na estabilidade. Pessoal, então vamos lá. Eu vou encerrar aqui a nossa aula, tá? O que vocês vão fazer? Eu vou salvar, ó, vou fechar esse interprete. Vou salvar aqui o meu projeto, ó. Salvei. Vou fechar ele. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Lá no formulário, tá, gente, ó. Lá no formulário para enviar atividade, vocês vão clicar nesse formulário. Vão escolher o nome de vocês. Vão procurar o arquivo. Deixa eu procurar aqui meu arquivo. Ó, eu salvei aqui, ó, em downloads, ó, atividade 1 rosiel.slm. Vão clicar aqui em avançar. Aqui tem uma informação novamente, tá, pessoal? Não mandem o trabalho do colega. Então aqui eu estou avisando a vocês que eu vou anular a atividade que tiver cópia, tá, pessoal? Ah, peguei do fulaninho emprestado e modifiquei. É cópia, tá, pessoal? Então dá para identificar? Dá para identificar. Eu vou jogar tudo no software, os arquivos que vocês me mandarem. E se constatar a cópia, eu infelizmente eu anulo os dois, tá? Então, clica aqui que está ciente que arquivos duplicados, copiados, compartilhados, né, podem ser anulados. Clique em enviar. Espera aí um pouquinho. Atividade enviada, tá, pessoal? Gente, então essa atividade 1 vai valer 1 ponto em qualquer prova, tá, pessoal? Eu vou simplesmente pegar as notas das provas de vocês, da P1 e a P2, e vou acrescentar 1 ponto no momento que vocês me mandarem essa atividade, tá? Então, é uma bonificação aí para vocês, para ajudar, tá? Basicamente é meio ponto na média, tá? Como é que você vai conseguir o outro ponto, gente? Vocês vão procurar, certo? Na atividade aqui, vocês vão renomear a atividade, vocês vão fazer uma cópia, tá? Ó, você pode fazer inclusive aí, certo? No projeto de vocês, tá? Aqui em downloads, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar, colar. Aí eu criei aqui uma cópia, eu vou colocar aqui atividade 2, tá, pessoal? Coloquei o nome, atividade 2. Aí eu posso usar essa atividade 2 para fazer a atividade 2, certo? Então, apenas, ou você pode salvar como também, tá, gente? Então, o que é a atividade 2, gente? É a mesma coisa, é o mesmo problema, certo? A mesma geometria, só que com essa rocha aqui. O que vocês irão fazer, gente? Vocês vão estimar o GSI, o MI, a densidade da rocha, né? O peso específico da rocha. Vocês podem usar o livro do Valerro, tá? Para fazer isso. Vocês vão estimar o que mais que você entra? A resistência da rocha, um guinais, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar o próprio software, ele te dá essa informação, tá? Então, vocês vão definir os parâmetros, certo? Do jeito que a gente fez aqui. E no mesma geometria, vocês só vão mudar as propriedades materiais e criar a atividade 2 e me mandar qual é a estabilidade desse talude. Difícil, pessoal? Entendido? O José perguntando, a atividade já foi postada? Vi agora, tá lá, viu? A Thaís perguntando, professor, envia a aba do CAD View ou do Interprete View? Não, viu, Thaís? Momento que tu fechou lá a atividade, né? Atividade 1, deixa eu abrir novamente ela aqui. Você tem um interprete, né? Mas você não salva esse interprete não, viu, Thaís? Você pode fechar, ó. Ele tá aqui com o resultado, você fecha,
O resultado, a atividade aqui, gente, você salva e fecha, tá? E aí você vai me mandar de onde você salvou. Eu salvei bem aqui, ó. Eu salvei aqui em downloads, na parte downloads 1513, ó. Tá até computando aqui o último né, o último salvamento que eu fiz, certo? Vocês vão mandar este arquivo aí, certo? Na extensão, né, desse compressed rock science slide file, tá? Beleza, gente? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tudo bem? Ok. Gente, então eu aguardo a atividade de vocês, certo? Eu vou postar, certo? O vídeo aqui, vou parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver cadê, onde eu estou fazendo a gravação do vídeo. Deixa eu pausar aqui.